Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 5 de junho, sábado, a Igreja nos convida a celebrar a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 12, versículos de 38 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o relato para a memória de hoje. Bonifácio nasceu na Inglaterra por volta do ano 675 e morreu mártir na Holanda em 754. O Papa Gregório II lhe confiou a missão de evangelizar a Alemanha, onde foi ordenado bispo. Além de fundar muitas comunidades cristãs, construiu numerosos mosteiros. É considerado o apóstolo da Alemanha. Que seu zelo missionário nos encoraje a sermos fiéis seguidores de Jesus. Amados irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados, portanto, a olhar para este grande homem, São Bonifácio, que deu a sua vida em favor a Cristo por meio do martírio, mas a sua vida, na verdade, já era doada cotidianamente, por meio do seu exercício. É bonito percebermos, portanto, no dia de hoje, a passagem do Evangelho que acabamos de ouvir com o exemplo e a vida de São Bonifácio. Jesus Cristo aqui, ao narrar-nos, amados irmãos e irmãs, este episódio, este ensinamento a todas as multidões, ele fala, portanto, daqueles que procuram reconhecimentos. Aqui ele coloca os doutores da lei da época que queriam ser cumprimentados nas praças públicas, conquistar os melhores lugares e aquilo que mais fere o coração do Senhor. Quando eles, então, acabavam se aproveitando das casas das viúvas. Se há na história da salvação um grupo, não poderíamos dizer que Deus faz preferência, mas um grupo que Deus tem um olhar bem mais carinhoso, são as viúvas,
os órfãos e os estrangeiros. Porque este grupo deposita toda a sua confiança em Deus, segundo, então, aquilo que é a tradição da história do povo de Deus. Eram pessoas que eram marginalizadas, estavam à margem da sociedade e a única esperança estava em residir em Deus. O Evangelho de hoje nos traz esta imagem desta viúva que vai então ao cofre do templo e, como o próprio Senhor Jesus nos diz, esse cofre era onde se depositavam as ofertas, as moedas, e havia-se o costume então de quanto mais moedas se depositava, mais generosa a pessoa era. E Jesus então senta para analisar, para conferir esta realidade. E algo chama muita atenção de Jesus e ele ensina. A palavra hoje nos fala que ele estava ensinando as multidões e agora ensina aos discípulos. Traz o exemplo da viúva que deposita apenas 2 moedas como maior oferta de amor, porque os outros tinham e davam aquilo que era sobra. Ela dá tudo o que tinha para viver. Em outras palavras, este ensinamento de Jesus também é para nós. Doar e entregar tudo o que temos e somos ao Deus da vida, tudo o que somos e temos para viver. Olhando, portanto, para a vida de São Bonifácio, bispo e mártir, nós percebemos na vida deste grande homem esta entrega cotidiana. O bispo Bonifácio, o grande bispo que em seu próprio nome já trazia a significação daquilo que ele vivia. Amados irmãos e irmãs, São Bonifácio, o nome Bonifácio significa aquele que faz o bem. São Bonifácio procurava, com a sua vida, o seu ministério, o seu seguimento a Jesus Cristo, fazer o bem a todos, sem exceção. Peçamos, portanto, ao Deus da vida esta graça também, que possamos fazer o bem sem ver a quem, que possamos doar a nossa vida a Cristo e aos irmãos, a exemplo de São Bonifácio, mas, sobretudo, ao exemplo da humilde serva do Senhor. Hoje é sábado, todo sábado é dedicado à Mãe de Deus e nossa, e a Virgem Maria soube no mundo, de uma forma tão silenciosa, fazer o bem a todos aqueles que Deus lhe confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.